Pessoal, esse nosso curso tem esse nome bizarro aí de Seminário 5, não sei exatamente, na medida que a matriz anterior não tinha Seminário 4, 3, 2 nenhum, só o 5. Mas o que a gente vai tratar aqui é de uma questão importantíssima na administração pública, que são as avaliações de políticas públicas. Por que isso é tão importante? Isso é importante porque a gente precisa tomar decisões, né? A tomada de decisão é uma questão fundamental na administração, tanto no setor público quanto no setor privado, né? É uma característica de vários outros aspectos, inclusive da burocracia, uma característica dos líderes, a liderança requer a tomada de decisão, e o que as pessoas muitas vezes não percebem é que essa tomada de decisão ela pode ser feita com base em informações mais qualificadas e informações menos qualificadas. Nós não vamos discutir aqui o processo de tomada de decisões, mas nós vamos discutir aqui uma série de processos que ajudam a qualificar a decisão dos gestores, né? Um tópico que eu vou sempre me bater muito é quando você faz uma avaliação de uma política para determinar a sua continuidade, ou se ela encerra, ou se ela muda. Baseado em que a gente toma essa decisão de terminar com uma política ou de ampliar uma política? A gente pode tomar essa decisão de várias maneiras. Podemos tomar essa decisão baseado numa impressão de senso comum. Podemos tomar essa decisão porque um determinado grupo veio pressionar os gestores pelo fim ou pela continuidade da política pública. Podemos mexer numa política pública por questões ideológicas, né? Todas essas formas são formas legítimas. Mas nós também podemos fazer uma avaliação dessa política pública e, a partir de determinados critérios, estabelecer se ela merece continuar, se ela deve mudar ou se ela pode ser encerrada. As questões de avaliação, elas são questões fundamentais para dar subsídio para o processo de tomada de decisão dos gestores, né? E, infelizmente, é um processo que é muito pouco utilizado ainda no Brasil. É uma discussão bastante nova, em termos de ciências sociais, é uma discussão que tem 30 anos que está chegando no Brasil, né, e conseguiu avançar bastante, mais ou menos na virada para o século XXI, mas mesmo assim a gente ainda vê alguns aspectos que não são definidos por isso. Existe um aspecto de azar nisso aí que eu vou falar, mas quando você olha, por exemplo, você tinha um programa como o Mais Médicos, e o Mais Médicos tomou-se uma decisão de encerrar esse programa. Baseado em que se tomou essa decisão? Todas as avaliações que foram feitas indicavam que o programa tinha uma boa aceitação. Então, ele não foi encerrado baseado numa avaliação de quais são os benefícios, qual é o custo do encerramento, quais os riscos que se corre, etc. e tal. Eu disse que teve uma questão de azar, porque você encerra o programa, você manda muitos médicos embora, você deixa muitos municípios sem nenhum tipo de acesso a um médico, que nós temos a pandemia do Covid. Obviamente que essa segunda parte não era previsível, mas a primeira parte de você avaliar o que esse programa pode mudar ou pode melhorar, ou se ele realmente é tão ineficaz a ponto de acabar, ela não foi considerada. A tomada de decisão tomou outros caminhos. Então, apesar de ser uma questão que vem sendo discutido há mais ou menos uns 30 anos e que ganhou força aí no século XXI, apesar de ser algo que eu acredito que é muito racional, né? Todos nós vamos concordar que se a gente vai criar alguma coisa, se a gente vai modificar, se a gente vai terminar algo, seria interessante saber se isso funciona ou não funciona. É um tema importantíssimo porque o resultado dele é importante, os subsídios para a tomada de decisão, e é um tema importantíssimo também porque, apesar de ser algo muito importante, ele é pouco trabalhado no nosso país. Bom, como é que a gente vai estruturar o nosso curso em termos de matéria? As matérias vão ficar... A gente vai ter uma primeira parte do nosso curso que vamos dizer que seriam onde a gente vai tratar de temas mais gerais. Ou melhor dizendo, vamos tratar de temas importantes, mas de uma forma mais ampla, mais geral. O que nós vamos discutir? Nós vamos discutir o
o papel da avaliação, vamos discutir um pouco do histórico, vamos discutir como é que você tem várias metodologias, como é que você lida com isso, vamos discutir as fontes de dados que a gente pode utilizar, né? E vamos discutir como é que os gestores podem utilizar essas informações para a tomada de decisão. Então, nós vamos, numa primeira parte do nosso curso, discutir esses temas, um deles por semana. Vamos tratar todos esses temas sem se aprofundar muito neles. Vamos tentar entender isso aí de uma forma um pouco mais genérica. A segunda parte do nosso curso, a gente vai fazer estudos mais específicos. E aí, eu pretendo que a gente faça estudos mais aprofundados a respeito de 3 modelos de avaliação. Avaliação de desenho, avaliação de processo e avaliação de resultados. Então, a primeira parte, vamos dizer assim, vocês vão ter que entender claramente o que são as diferenças entre cada uma desses tipos de avaliação, né? É dar uma noção geral sobre as discussões que são envolvidas no processo de avaliação. A segunda parte já é mais específico. Vamos botar a mão na massa e fazer uma avaliação olhando todos os passos que os manuais nos dão. A gente tem planejado aqui 12 aulas, tá? E aí vamos ter aqui uma metodologia que vamos precisar discutir, porque se der problema, né, eu não sei, como eu falei aqui antes com a Giane, é uma novidade total. Então, se der problema, é necessário que vocês me avisem para a gente corrigir isso rápido. O que eu pensei? Primeira coisa que eu pensei é toda semana o nosso horário, terça-feira, às 7 horas, né, que seria o horário da aula presencial, a gente se reúne aqui nessa sala. Mas a ideia aqui não é exatamente fazer uma aula. A ideia aqui não é exatamente passar o conteúdo para vocês. Tá? O que eu pensei, e eu acho importante, é que a gente use esse espaço aqui, que é um espaço muito complicado, porque muita gente tem problema de conexão, eu mesmo, volta e meia, tenho problema de conexão, né? Que a gente use esse espaço aqui para tirar dúvidas, tá? E para discutir os trabalhos que a gente vai desenvolver. A minha ideia é disponibilizar para vocês o material das aulas, né? Para que vocês leiam, assistam, estudem no ritmo. A distância é remoto, né? Então, quem preferir fazer isso de manhã, quem preferir fazer isso à noite, quem preferir fazer isso no meio do trabalho, né? Onde der para fazer, vocês façam. Então, vai haver videoaulas, vai haver textos, tá? Que vocês vão estudar. Talvez vocês tenham dúvidas, isso é uma coisa bastante razoável. Vão ter tarefas para vocês executarem, talvez vocês tenham dúvidas na execução da tarefa, e aí a gente, então, toda terça-feira, às 7 horas, a gente se reúne aqui, nessa sala virtual, para tirar essas dúvidas. Bom, e aí qual é o período da nossa aula? Já que eu estou falando que é igual à aula presencial, vai das 7 às 9h30, que nem a nossa aula, ou, como não tem o ônibus, não tem o perigo do ônibus, podemos ir até mais tarde. Na verdade, a aula ela vai se manter o tempo que durarem as dúvidas, né? Vamos supor um caso maravilhoso em que vocês façam todos os trabalhos sem terem nenhuma dúvida, vocês tenham estudado os textos, tenham assistido às aulas e não houve nenhuma dúvida, a gente abre aqui a sala, se cumprimenta e pronto, e encerra. Então, nós não iremos trabalhar aqui com um horário de começo e de final. Aqui é um espaço para tirar dúvidas. Isso eu creio que vai ser o importante. E o conteúdo? Aonde estará o conteúdo? O conteúdo estará no Moodle, né? Então, eu abri uma página, eu imagino que vocês tenham recebido alguma notificação, não sei que tipo de notificação vocês recebem do Moodle, mas existe uma página do Moodle que é para o nosso curso. Se vocês entrarem agora, tem só uma página de boas-vindas. Bem-vindo, essa aqui é a página do curso, Seminário 5, avaliação. Está lá falando quais são os nossos objetivos no curso. Isso. Agora, a partir de amanhã, o que vai ter lá? 3 links
a 3 tópicos das nossas aulas, né? A nossa primeira aula ela vai estar dividida em 3 partes. A aula que vai falar a respeito do papel da avaliação no ciclo da política pública, uma aula que vai falar a respeito do que é a definição de avaliação de políticas públicas, o que é e o que não é políticas públicas, e uma aula que vai falar a respeito do histórico de constituição das políticas públicas. Eu estou falando uma aula, mas, na verdade, as 3 fazem parte de uma aula, né? A primeira aula foi dividida em 3. São 3 vídeos de mais ou menos 15 minutos cada um, de tal forma que vocês consigam acompanhar cada um deles dentro da disponibilidade de vocês. Mas os 3 temas são os temas que, se a gente tivesse uma aula presencial, eles seriam abordados. Então, vai estar disponível lá as 3 videoaulas, tá? Vai estar disponível textos para leitura. Um texto base para ler o capítulo 1, né? Estará tudo escrito lá. É o guia que a Presidência da República do Brasil lançou tem 2 anos, a respeito de avaliação ex post, e existem as notas de aula. Então, na medida que eu fiz a aula, e se vocês assistirem os vídeos, vocês vão perceber que as notas de aula são quase como um roteiro para os vídeos, né? Tudo que eu estou dizendo ali é muito próximo do que está nas notas de aula. Então, um material para estudar, de leitura, um texto de referência, que é para vocês estudarem também, e 3 videoaulas. Esse é o nosso material que vai estar disponível a partir de amanhã, lá no Moodle. Então, a ideia é que vocês acompanhem esse material, leiam, e aí vocês vão ter dúvidas. Tá? E aí, o que eu queria sugerir? Queria sugerir um grupo de WhatsApp para essa nossa turma aqui. Também não sei como é que é isso, porque vocês devem ter um monte de grupo de WhatsApp da UFAL. Não sei se cada turma vocês têm um, mas se alguém se dispuser a organizar esse grupo de WhatsApp, seria muito bom. Por quê? Porque eu imagino assim, na medida que vocês estão assistindo a aula, na medida que vocês estão lendo o texto, surgiu uma dúvida, vocês já podem mandar no grupo. O que vai acontecer? Quando vier na aula de terça-feira, eu já tenho algumas das dúvidas que vocês levantaram no começo, e aí a gente vai respondendo em cima das dúvidas, né? Porque eu sei que se vocês anotam ou pensam que vão lembrar da dúvida daqui a não sei quantos dias, muitas vezes escapa. Então, se a gente conseguir organizar essa história do grupo de WhatsApp, é uma boa. Bom, então é o seguinte, a gente vai ter esses nossos encontros semanais, toda terça-feira. A gente vai ter o Moodle e a gente vai ter o grupo de WhatsApp. Tá? Então, a ideia é, vocês vão pegar o material no Moodle, vão se preparar para a aula. Na medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão mandando no grupo de WhatsApp. E na terça-feira a gente se encontra para tirar as dúvidas. Avaliação. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos, obviamente, vocês não vão apenas ouvir as aulas, né, que estarão disponíveis e ler os textos. Tá? A gente precisa produzir um determinado trabalho. E aí, o que eu estou pensando? Eu estou pensando da gente fazer 2 tarefas em grupo. A primeira tarefa que a gente vai fazer é discutir um pouco uma avaliação de uma política pública. Tá? Mas onde vocês não vão fazer essa avaliação. Na verdade, vocês vão discutir avaliações que foram feitas por outras pessoas. Tá? A ideia é a gente estabelecer 3 etapas para isso, tá? E a minha proposta é que a gente organize vídeo, que vocês façam esse trabalho em vídeo, que fica muito mais fácil para todo mundo ver, inclusive para a gente trocar e a gente fazer os comentários sobre os vídeos aqui nesse espaço. Tá? Então, para a semana que vem, nós não teremos tarefa, né? A tarefa que nós teremos é a leitura só do texto, mas no nosso encontro da semana que vem eu vou explicar como é que a gente vai fazer com a história do vídeo. E vai ser feito, pode ser feito em grupo, pode ser feito individual por quem quiser. Então vamos ter isso. Primeira forma de avaliação, um vídeo a ser produzido em grupo. Segunda forma de avaliação
vai ser feito um artigo onde vocês irão avaliar uma política pública. Quando que nós faremos isso? Nós faremos isso na segunda parte do nosso curso, né? Aquela parte que eu falei que vai ser mais específica, né? Então, a gente vai discutir a teoria de uma forma geral aqui nas aulas, mas a tarefa de vocês vai ser aplicar essa teoria. Essa aplicação, o resultado final que vai sair vai ser um artigo, uma resenha a respeito de uma política determinada que a gente vai escolher naquele momento. Também vai ser em grupo isso, vocês vão se organizar em grupo. Então, são duas atividades em grupo, a elaboração do vídeo e a elaboração do artigo. E, além disso, nós faremos alguns testes via Moodle periodicamente. A cada 3, a cada 4 aulas, a gente vai ter ali um teste que vai ser colocado no Moodle, o qual vai ficar ali 2, 3 dias, uma semana disponível para vocês fazerem. Então, nós temos também 3 tipos de avaliação. Vamos ter a nossa primeira parte, que é aquela parte mais genérica, né, onde a gente vai ter uma abordagem mais ampla, onde a gente vai produzir vídeos a respeito de avaliação. Nós vamos ter a segunda parte, que é aquela parte onde a gente vai se debruçar mais na questão da minha, darão como resultado um artigo feito em grupo. E nesse processo todo, nós vamos intercalando isso com algumas provas, com alguns testes que vocês vão fazer via Moodle também. Meus caros, então é isso. Encerramos amanhã, então. Vocês entrem no Moodle, vai ter lá todo o material para vocês começarem a primeira semana. Espero vocês 19 horas. Pessoal, boa noite, então, para todos. Amanhã é dia de Moodle e semana que vem a gente se vê.